Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez uma live hoje aí. Falar um pouquinho para você do que tem acontecido aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Vou mostrar, antes de eu começar a falar, eu vou mostrar duas coisas que eu quero falar que são fundamentais, que vocês de repente não têm conhecimento, que acontece no estado do Rio de Janeiro e acontece no Brasil todo. Aqui tem uma bandeira, ó. Uma bandeira, tá vendo? É uma bandeira da campanha de 2020 na prefeitura de São Gonçalo, que eu apoiei o então candidato Roberto Salles, depois de ter sido traído pelo PSL com Pericá, Ricardo Pericá. Na época ele era o candidato a prefeito. Atualmente ele chegou a ser secretário do governo municipal do Capitão Nelson. E houve 102, 103, se não me engano, 113 candidatos, pré-candidatos a vereador pelo PSL. E no meio dessa quantidade inesgotável de candidatos a vereadores, ele sacou aqueles que ele acreditava que tinha mais potencial de ganhar a eleição para favorecer a nominata em relação ao Pedro Pericá, que é filho dele, hoje também, se não me engano, é secretário. Mas eu não estou aqui para falar de ninguém, eu estou aqui para dizer o seguinte: agora, nesse horário, agora há pouco, o Jordi estava falando do curral eleitoral, Carlos Jordi, deputado federal reeleito, estava falando do curral eleitoral de Maricá e de Belfor Roxo. Não existe só curral eleitoral onde tem o pessoal do PT, não. O pessoal da direita também faz curral eleitoral. O que é curral eleitoral? Obriga os funcionários concursados e os funcionários comissionados a irem nos eventos, para lotar os eventos, levar 4, 5 pessoas. Isso aconteceu aqui em São Gonçalo também, aconteceu em Niterói, aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em vários lugares. Então eu não passo pano não. E eu trabalhei para ajudar o atual prefeito de São Gonçalo. Tá aqui, ó, 70. A bandeira dele tá aqui até hoje, ó. Eu guardo todo o trabalho que eu faço, eu guardo uma recordação. Quando eu era árbitro de futebol da Federação Estadual do Rio de Janeiro, eu tenho as camisas dos times que eu apitei, do Botafogo, do Flamengo, do América, do Atlético Mineiro. Tenho as camisas aqui até hoje. Então quando eu não falo porque eu estou querendo falar mal, não. Eu não tenho nada contra o Capitão Nelson, nada contra o filho dele, não tenho nenhum problema com ele, ajudei a eleger, mas eu não concordo com algumas atitudes. E isso não quer dizer que eu sou mau caráter ou que eu sou leviano. É que eu falo na cara, eu não passo pano. Não tem esse negócio de passar pano. Em Maricá, Coaquá não era nem para disputar a eleição, mas infelizmente eu já briguei com o Coaquá dentro do campo, lá em Ponta Negra, quando ele não era nem vereador, acho que ele nem lembra disso. O pau cantou que eu expulsei o jogador com 2 minutos de jogo. Eu e Dida era a bandeira, eu era o árbitro. E eu nunca botei galho dentro para ninguém, não vai ser agora que eu vou botar. E ele entrou em campo, lá no campo de Ponta Negra, com as atitudes meias presepeira, e eu não tenho muita paciência, eu sentei o prego. Comigo não tem muita tolerância não, foi uma confusão danada. Expulsei jogador e eu nunca botei galho dentro para ninguém. Não vou botar galho dentro para ninguém. Então, o Jordi estava dando entrevista agora há pouco, eu estava vendo lá. É um cara que eu respeito, que eu admiro o trabalho dele, é um cara guerreiro. Mas por que eu estou falando disso? Porque o curral eleitoral existe, não tem igualdade nem equidade de condições para as pessoas disputarem as eleições. O que eu vou dizer? Por que eu vou estar te falando isso? Eu vou falar do que eu sei, tá? Eu vou falar do que eu tenho experiência. Os partidos políticos, eles ganham verba do fundo eleitoral se ele tiver um candidato a presidente, se ele tiver um candidato a governador e tiver uma nominata para deputados federais e estaduais, tá? E senadores. Se ele não tiver isso na majoritária que aconteceu esse ano.
Se ele não indicar um candidato à presidência da República, ele não vai receber a verba de campanha, ou se receber uma verba pífia. Se você levar em consideração que um partido, por exemplo, como Perda Total, recebeu mais de 94 milhões só gasto com presidente ex-presidiário, 94 milhões de reais. Você tem que entender que esse fundo não é igualitário, não tem igualdade. E que alguns candidatos que não queriam apoiar o senador Romário, que foi reeleito, que fazia parte do meu grupo de WhatsApp, ele saiu junto com outras pessoas na época. O Romário fazia parte do meu grupo de WhatsApp. A deputada Alana Passo faz parte. O candidato a governador do Pará faz parte do meu grupo de WhatsApp pessoal. Direita conservadora. E as pessoas que não queriam apoiar o Romário, queriam apoiar o Daniel Silveira, eram obrigadas a abrir mão do fundo partidário, que o PL não ia dar. Só iriam receber o fundo partidário aqueles que apoiassem o candidato do partido. Eu estou te explicando isso, não é para falar mal do Romário, não é para falar mal do Daniel Silveira, é para te explicar que no Brasil não existe igualdade de condições. Na minha humilde concepção, deveria acabar com os partidos e todo mundo ter igualdade de condições. É a minha concepção. Se eu quisesse me candidatar à presidência da República, eu ia lá, preencher a ficha, tô com a ficha limpa, tô, não recebo nenhum processo, tô, e me candidato a presidente da República. Eu não precisaria de um partido. Porque eu vou te dizer, a maioria dos partidos, o presidente do partido escolhe quem vai ganhar e quem vai perder, porque é ele que vai apostar o dinheiro do partido no candidato X e Y. Tanto o presidente nacional quanto os presidentes estaduais. E é por isso que o atual presidente tem dificuldade de manusear a política pública nacional, tendo que se aliar ao centro, que ele não queria se aliar, por esse motivo. Porque para você vir candidato, você precisa estar afiliado a um partido. Você precisa estar afiliado a um partido político. Sem isso, você não consegue se candidatar. E, infelizmente, alguns partidos, para você conseguir uma vaga de deputado federal, 600 mil reais, de senador, 1 milhão de reais, o cara cobra para você conseguir essa vaga. Cobra. Para vereador é 50 mil reais. Você está entendendo? Então, essa é a história que a maioria das pessoas não sabem da vida pública. E eu não guardo comida, não guardo dinheiro, eu vou guardar segredo? Não vou guardar. Se tiver de falar, eu falo mesmo na cara, não tem esse negócio. Então, volto a te dizer, a vida política do nosso país precisa ser reformulada, precisa de uma reforma política partidária. Eu não sei quantos partidos tem hoje, sinceramente não faço nem ideia. Tinha a Aliança pelo Brasil, que ia vir em 38, mas nós sabemos que o sindicato... eu não vou falar não. O STF embarreirou o Aliança pelo Brasil. Então, para você ter conhecimento, é mais uma situação esdrúxula que a gente tem no nosso país. Eu abracei a causa do partido Artigo 1, que é o 37, que é para fundar um partido estritamente de direita, né? Mas a gente precisa de milhares e milhares de votos, de assinatura e reconhecimento de firma. Isso dá um trabalho danado. Eu sou ainda, por enquanto, presidente municipal do Artigo 1 de São Gonçalo, até eles arrancarem a minha condição. Eu não sei o que eles vão querer fazer comigo, porque eu sou um cara meio radical, eu não sigo as regras. Não que eu queira burlar as regras, mas se eu tiver de falar, eu falo na cara, não guardo para depois. A minha sinceridade é na ponta da língua, então as pessoas às vezes não gostam da sinceridade, preferem pessoas falsas. E na minha concepção a gente tem que reduzir pelo menos a metade da quantidade dos partidos que estão aí. Porque mudam-se as siglas, mas as condutas são a mesma. Vou te dar um exemplo. PCdoB, PT, PSOL... essa galera é tudo uma coisa só, tudo farinha do mesmo saco. Tudo, se juntar todos eles não dá um. Mas vamos botar, as diretrizes básicas deles são as mesmas.
Você pega as posturas, as questões econômicas, a questão político-partidária, eles seguem quase a mesma doutrina. PDT, pô, Leonel Brizola e Darcy Ribeiro devem estar se virando no túmulo para ver o PDT hoje na mão do Carlos Lupe fazendo a quantidade de merda que ele está fazendo. Junto com o Ciro. Ciro é o candidato que só vem a candidato para ver a verba partidária que o partido precisa. E toda vez ele fala mal dos candidatos que estão lá, quase não apresenta projeto de governo e depois negocia um cargo para ser, se o presidente ganhar, ele leva um ministério, ou 2 ministérios, ou uma secretaria, entendeu? Você pode ver, ele tá todo ano de eleição presidencial, ele está lá. Ele não cansa. Ele faz parte daquele grupinho. Agora a Tebet está lá, aquela turma toda do PSDB está lá, a exceção foi o governador de São Paulo. O governador de São Paulo está apoiando o governo federal. Então, esses detalhes técnicos que a população não sabe, que precisa saber, e que eu revelo de boa, na cara dura mesmo. Agora, vamos falar de coisas mais satisfatórias. Deixa eu ver, tem 10 minutos já de live. Eu fico vigiando o relógio por causa do tempo. O presidente Jair Messias Bolsonaro vem ao Rio de Janeiro, especificamente a São Gonçalo, se não me engano, dia 18. Deixa eu até olhar aqui para não falar besteira. Deixa eu só olhar aqui porque a minha cabeça não está muito boa. Vamos lá. É isso mesmo. 18/10, às 11 horas da manhã, Avenida Maricá, em frente ao Atacadão. O presidente vem ao município de São Gonçalo, segundo o maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro. E vai valorizar a população que votou nele, prestigiou os candidatos a deputados federais, senador. E eu estou muito preocupado, porque aqui existe um nível intelectual de milícia e de pessoas ruins, que ele tem que ficar muito atento à segurança. E eu estou falando para ele chegar nos conhecimentos dele. Não venha de carro, faça o possível para vir de helicóptero e faça o trajeto o mais sigiloso possível. E coloque o máximo de seguranças infiltrados. Vou repetir. Venha de helicóptero, não venha de carro. Faça o máximo de sigilo possível e coloque o máximo de pessoas do GSI, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, dos guardas municipais, da Polícia Militar e da Guarda da Polícia Civil. Isso é importante, porque nós sabemos que a vida dele corre perigo, como a vida da Damares corre perigo, porque a Damares, agora senadora pelo Distrito Federal, ela já denunciou diversos pedófilos, diversas pessoas que têm poder financeiro, estão fazendo coisas inescrupulosas com crianças. Nós temos índias na Amazônia, em algumas aldeias de olhos azuis, de olhos verdes, por causa do tráfico sexual que era exercido dentro da Amazônia. Um ator famoso, que eu não vou citar o nome, mas eu vou dizer o seguinte, que fez o filme Titanic, explorava sexualmente as crianças e os índios na região da Amazônia. Por isso que ele não pode mais pisar no Brasil. Se ele pisar no Brasil, ele vai ser preso. Só para você entender, e a população não sabe disso. Bom, já estou com 13 minutos de live, eu não vou demorar. Todo dia vou fazer uma live até o dia 30. Eu quero esclarecer para você o ponto de vista do nosso país, da vida pública. E agradecer mais uma vez a você que assiste ao vivo, que você assiste depois, você que compartilha o máximo de pessoas que você puder fazer isso, que é bem legal. Ajuda as pessoas a tomarem ciência. E eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade, pedir a você para votar sabiamente no dia 30 de outubro, um dia depois do meu aniversário, eu gosto de lembrar isso. Então eu vou comemorar com a vitória do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que você tenha uma sabedoria e inteligência esmagadora para escolher o melhor, não só para você, nem para mim, para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Um beijo muito carinhoso, fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.